Mas como é que tu chega nesse... Tu ficou 8 anos lá dentro, tipo, esses feitiços, essas magias, eu não entendo nada disso. É tipo assim, existe um conhecimento que só um grupo tem. Sim, e um aí específico. tu usa pro teu benefício, da tua própria vida, sim, pra fazer mal às pessoas que tu não gosta. Eles se ajudam muito, digamos. Tinha uma pessoa lá que era presidente de uma multinacional. Então ele vai pegar todos os que são do grupo da Irmandade, ele vai favorecer. Se ele está precisando de um diretor, ele vai chamar alguém do grupo. Então eles se favorecem entre eles. A maçonaria faz isso também. Né? Se favorece um ao outro, se ajudam mutuamente. Então sim, benefício próprio também, mas sempre pensando no todo. E esse conhecimento dessas magias também é passado lá dentro para prejudicar rivais, concorrentes. Sim. É isso que acontece. Sim, lá. Exato. Entendi. Não de um rival de uma outra seita, né? Porque está todo mundo do lado do mal, então, da vida, sim, para conseguir galgar poder, status, prestígio. Mas aí depois você percebe que tudo isso é frívolo, né? Porque tudo isso acaba. Né? Você pode ter tudo, se não tem saúde, você não tem mais nada. Lá é uma coisa, é a busca do material que acontece, é só... Quer ver uma coisa curiosa? Quem entra para o satanismo hoje, ou antes, o que ele busca? Ele busca dinheiro, prestígio, status, né? Fama. É isso que ele quer vitrine, ele quer poder. O que as pessoas hoje vão buscar na igreja? Vai nas igrejas neopentecostais, vão lá porque eles querem a prosperidade. Nós vamos ter a campanha da prosperidade, vai ficar rico, vai ser próspero, você vai ser curado, você vai ser famoso, é a mesma coisa. Ou seja, a Bíblia diz que em um determinado momento, isso já está no Novo Testamento, na Nova Aliança, que os demônios, ou satanistas, né, ou pessoas voltadas para o mal, iam entrar na igreja, iam espalhar dentro da igreja, que deveria ser um celeiro de amor, iam espalhar dentro da igreja doutrina de demônio e doutrina humana. E eu vejo muita doutrina de demônio e doutrina humana também. Quer dizer, aquilo não foi Deus que fez. Não é Deus que estabeleceu aquilo, né? Foi o homem que criou aquilo. Né? Ou o demônio criou aquilo potencial. Então está levando as pessoas para o mesmo buraco. Quer dizer, o objetivo das pessoas, qual a diferença de um satanista e de um que se diz cristão que vai numa igreja em busca da prosperidade? É a mesma coisa. Sabe? Você vê a crueldade, às vezes, que eu vejo dentro de igreja, maltratando, por exemplo, dizendo que vai para o inferno, um homossexual, por exemplo, ou alguém que tem tatuagem, ou que tem piercing, depreciam tanto. Se aquela pessoa não tem uma proteção emocional legal, aquela pessoa entra numa depressão e se mata. Né? Então, o diabo, às vezes, eu acho que ele está fazendo estágio. Em algumas igrejas ele faz estágio. Aprender como é que é uma maldade maior aí, porque essa aqui eu não conhecia. Abrir uma filial. Abrir uma filial. Então, então eu vejo isso. Né? Realmente, o que eles tinham de plano, na década de 80, década de 90, a igreja, se pegar o discurso que tinham nos altares na década de 80, 90 para os dias de hoje, mudou. É completamente antagônico. Antes falava, vamos buscar uma vida de santidade, vamos buscar o amor, vamos estudar a Bíblia, né? Vamos nos ajudar. Hoje não. Hoje é prosperidade, é unção disso, é unção daquilo, unção do leão. Teve uma palhaçada de uma unção de leão numa cidade, no Paraná, né? Que os pastores receberam a unção do leão. Isso é que eles fizeram. Demarcaram... Inventaram, é doutrina humana isso aí, né? Aí eles receberam a unção do leão. E o que o leão faz? O leão, ele urina em pontos para marcar o seu território. Os pastores estavam urinando na cidade para marcar território. E isso aconteceu, é fato, não é brincadeira, né? Então a gente vê coisa... Aí teve isso aí é recente, acho que foi ano passado. Teve uma unção aí que derramaram a pessoa, que era unção de missionários. Missionários iam descende. Né? E eu falei um vídeo sobre isso também. Aí o pessoal, no ato profético, que é um gesto que eles fazem, que eles estão profetizando que alguma coisa vai acontecer, eles tiraram o sapato, o tênis e arremessam para o altar. Joga o tênis lá e volta de meia para casa. E só para ele ter feito isso, ele chancelou que ele vai ser um missionário, que ele vai viajar pelo mundo pregar a palavra de Deus. Quer dizer, às vezes o cara não prega nem na sua casa. Teu casamento está destruído, teu irmão está lascado, teu vizinho está precisando, você não ajuda ninguém no seu redor e quer falar para o mundo. Quer dizer, então é coisa que leva nada a lugar algum. Então, hoje em dia, a igreja o satanismo não se preocupa mais com a igreja. A igreja está contaminada. Década de 80 e 90, infiltraram sim. Entraram nas igrejas, espalharam essas doutrinas. Hoje, já está envenenado. Os grandes ministérios estão todos envenenados, sem margem de erro. Tem raras e honrosas exceções, que são os pequenos ministérios, igrejas menores, que ainda buscam viver e ensinar a verdade. Aí sim, é o que a gente chama na Bíblia de remanescente fiel. Cara, é muito louco isso. Então, então deu resultado o que eles queriam fazer
Essa era uma estratégia que quando tu estava lá, tu viu sendo combinada? Sim, sendo combinado. Vamos se infiltrar nas igrejas para mudar o discurso, mas mudou. Mas também muda de uma forma bem sutil, né? Sutil. É gradual. É que nem você pegar um barco, você dizia 5 graus da rota. Você não percebe, 1 quilômetro, 2, você vai perceber depois, que já diziam muito. Então conseguiram isso. Mas, veja bem, a Bíblia já previa que isso ia acontecer. Jesus falou em Mateus, no capítulo 24, e já disse que no final dos tempos o amor ia se esfriar, né? Ia faltar fé, e as pessoas iam se trair mutuamente, ia entrar doutrina de demônio na igreja, doutrina humana, já está previsto. Isso ia acontecer mesmo. Nos últimos tempos, as pessoas iam correr atrás de fábulas, a Bíblia fala. Ou seja, quanto mais estapafúrdio for a história, teve uma pessoa, não vou nem definir gênero, né? Uma pessoa que disse que ela foi arrebatada no Monte Everest. Arrebatada, tipo assim, você saiu do teu corpo, teu espírito deu um rolê, foi lá para o Monte Everest e saiu na mão com uma entidade chamada Rainha dos Céus. Saiu na mão, na pancada lá, na porrada, né? E a entidade fugiu, foi para um outro monte lá, Monte Fuji, e ela transladou, foi atrás. Quer dizer, vamos supor que essa piração toda essa viagem que ela fez, depois um chá de cogumelo, tal, chá de lírio, né? Ela, vamos supor que fosse real, vai? Quer dizer, qual foi o resultado? Não mudou nada. Não mudou nada. Fizeram autoprofético para o Brasil. Já está escutado, quem está me ouvindo, já deve estar ouvido 1000 vezes. Todo ano faz um ato profético no Brasil do avivamento do Brasil. Avivamento é a igreja viver o que é Cristo. Sair dessa parte morta, morna, podre e viver de verdade. Vamos viver o amor, vamos se unir mais, vamos se ajudar mais, né? Vamos perdoar mais. A igreja que fala do perdão não perdoa, fala do amor não ama, né? Então fica uma coisa complicada. Aí é você viver realmente o cristianismo, é o avivamento. Só que aí, o que acontece? Todo ano tem, mais de 10 anos tem avivamento do fogo, esse ano vai, porque agora o Brasil é de Jesus, agora não mudou nada. As coisas só pioram, né? Então, Apocalipse diz que as coisas vão piorar, né? Você não pode mudar o que está escrito, vai piorar mesmo, vai piorar. E a igreja tem que estar preparada para isso, né? Para o que vai vir para frente. As coisas vão piorar muito mais. Então a igreja na Terra é uma defesa ao que vai acontecer, não importa o que a gente faça. E a gente usa aquilo ali para não sofrer tanto quando acontecer? Na verdade, você passa sim por aflições, passa por dificuldades. Então, às vezes, Deus não vai livrar você do deserto, mas Ele te ajuda na travessia do deserto. Então, a igreja ela vai arrebanhar mais pessoas para passarem por esse deserto juntos, né? Que a gente possa passar com mais serenidade. Vamos passar por dificuldades. O cristão não está isento de passar dificuldade. Eu passo, qualquer um passa, né? Colocar essa coisa triunfalista é utopia, né? Você vê lá o pastor, não tem problema nenhum. Claro que tem, olha o bastidor dele, né? Então, tem as fraquezas. Por isso, na minha literatura, eu faço questão de mostrar meus feitos e as minhas falhas também, assim como a Bíblia mostra, os heróis da fé. Né, os feitos e as falhas deles. Não existe super-herói, né? Super é só Deus. O mundo, então, ele está aqui, a Terra, a vida que a gente vive, a gente está aqui para sofrer. E a Terra, ela é dominada por essas forças ruins? Esse é o lance? E a gente só dá um jeito de se defender delas e passar por aqui de uma forma, sei lá, forte, com fé, e sei lá, depois que a gente morrer, que tenha que a gente fica bem, como é que é? Aqui é o inferno, aqui é o purgatório, esse é o lance. Eu acho assim, aqui a gente já vive uma boa parcela do inferno, porque o que você semeia, você colhe, né? Todas as suas escolhas vão determinar a sua colheita, evidentemente que você tem uma colheita aqui também, né? Mas o que acontece? Quando você morre, vamos partir dessa premissa. Tem gente que acha, não, vai ter um julgamento, você fica 1000 anos dormindo, isso aí não tem, são interpretações. A Bíblia deixa bem claro, você morreu, tem um julgamento, e aí você vai para um local, o céu e o inferno. Eu acredito, no meu ponto de vista, eu já falei isso nos meus vídeos também, que eu não consigo entender um inferno eterno. Isso estaria neutralizando o amor de Deus. Quer dizer, a vida aqui em média, vamos colocar 70 a 80 anos. O que é 80 anos na régua da eternidade? É nada, é um ponto nessa linha. Sim. Aí pega Deus que é amor, a expressão majoritária do amor, pega, você pisou na bola, você fez alguma coisa errada aqui, né? Fez alguma porcaria, de repente agora você vai para a eternidade de sofrimento. Isso é desproporcional. Né? Se nós, humanos, limitados, a gente consegue fazer uma dosimetria de pena, né, adequada para um bandido, né? Ele vai pagar proporcional ao ato que ele fez. Deus que é amor e justiça vai ter esse tipo de injustiça, e a Bíblia dá chancela para isso, mostrar que não é eterno. Né? Tem um livro de Pedro, né, um dos discípulos de Jesus, ele narra que Jesus desceu no Hades, ou desceu no inferno, para pregar os espíritos em prisão. Então, aqueles espíritos que estavam aprisionados, ele dá nome, eram da época de Noé. Então, não aceitaram o que Noé falou,
Aí veio o dilúvio, esses caras morreram. Então, por não aceitarem, não ouvir a pregação, eles tiveram, digamos, um período de prisão, tá? Entre aspas, numa região que não é o céu. Né? E aí Jesus foi lá, o que o libertador vai fazer na prisão? Vai libertar. Então, eu não considero eterno, isso não entra na minha cabeça. Eu sei que o orgulho das pessoas gosta de condenar todo mundo para o inferno. Pela eternidade. Né? Os cristãos, muitos deles, né? Isso aqui vai para o inferno, para o inferno, para o inferno. Só que a Bíblia não tem um versículo que dê chancela para a igreja julgar alguém. Não está escrito. Julgueis a todos. Não, está escrito amar a todos, né? Não julgueis. Quem julga é Deus. Né? Então, na verdade, esse lance aqui da terra, o mundo jaz o maligno, a Bíblia fala sobre isso. Quando rolou a rebelião no céu, né, partindo sempre do pressuposto teológico aqui, aí vai demandar, claro, fé, né? Teve a rebelião no céu, Lúcifer, tal, que ser como Deus, ele é jogado para a terra. Só que ele conseguiu arrebanhar a terça parte, e é bastante a terça parte. A gente tem a terça parte dos anjos que tinham lá no céu. Então, a gente tem uma ideia, a terça parte, a gente pensa sempre no número populacional da Terra, 7 bilhões e 800 milhões na Terra. Mas não é a terça parte disso, é a terça parte de uma quantidade celeste, que a gente não tem ideia do tamanho, da imensidão. Quando eu contemplo o tamanho do universo, né, o tamanho das nossas galáxias, universos paralelos, multiversos, uma série de teorias que podem corroborar também, quer dizer, é uma quantidade inimaginável, né, de entidades, miríades que foram lançadas para a Terra. É a Bíblia, eles foram lançados para a Terra. Houve peleja, então houve um confronto, sinal que essas entidades não são totalmente ilesas e nem imortais, que se houve um confronto e alguém perdeu, se ninguém se machuca, você luta para a eternidade. Né? Se houve um confronto, houve uma peleja e esses foram lançados para a Terra, é sinal que eles sofreram dano. Né? Se não sofressem dano, iam estar lutando até hoje. Vieram para a Terra. Então eles estão aqui na Terra. O homem que foi criado no paraíso, eu falo isso numa série de vídeos meu, Calendário Secreto 2023. E eu falo também na Árvore da Vida. Eu quero falar sobre esse calendário também. Tanto do calendário quanto da Árvore da Vida eu também falo sobre essa questão. Então Adão e Eva, eles estavam no paraíso, uma região espiritual, não estava na Terra, onde o pessoal acha entre o rio Tigre e Eufrates, ali na Mesopotâmia, onde hoje é Iraque, Síria, Turquia e Palestina, mas seria essa região que eles imaginam, né? Que tem ladeado pelos rios. Mas, na verdade, eles foram criados uma dimensão espiritual. Eu explico isso, né, nessa série de vídeos, porque se tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida nesse paraíso, e a árvore da vida em Apocalipse mostra que ela está numa dimensão espiritual, logo, eles são criados numa dimensão espiritual. Aí o homem é expulso do paraíso e vem para a Terra. Ele veio para a Terra junto com todos aqueles demônios que também rebelaram. Então nós colhemos o fruto de uma rebelião, né? O fruto, uma consequência. Como vamos voltar na história. Imagina que você fosse um hebreu e seu pai, sua mãe foi preso no cativeiro babilônico ou no cativeiro egípcio. Você já nasceu escravo. Você nasceu ali. Você não tem culpa nenhuma. Mas seu pai, sua mãe, seus ancestrais, seus antepassados, então você vai, geração em geração, vai nascendo ali dentro do cativeiro. É mais ou menos isso que está acontecendo hoje com a gente, através do pecado, né, do erro, né, embrionário, comprova um desdobramento, né, um efeito cascata, e a gente vai nascendo nesse mundo que jaz o maligno. E aí a gente tem que se aproximar de Jesus, que ele é a porta, que tira a gente dessa matrix, digamos assim, e a gente consegue contemplar uma visão diferente de céu. Então aqui é o inferno, aqui. Pois é. Tô resumindo, a Bíblia dá a entender, né, que existe uma dimensão espiritual que poderia ser chamada de inferno, o Hades, que pode ser um pouquinho pior do que aqui. Tá. Entendi.